Então vamos lá, pessoal, mais uma semana, iniciando o nosso Mastermind com a leitura do livro Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer. Hoje com a leitura das páginas 95 a 115. Nosso amigo Roger está tendo um ataque de riso, que eu não entendi. Mas enfim, voltando aqui. Nós estamos falando sobre estratégias de convencimento e paramos na parte aqui de recompensando os pequenos passos. Quem gostaria de começar? Eu anotei bastante exemplo dessa parte. Essa parte eu achei bem trabalhosa. Bom, já que ninguém falou nada, eu vou começar. Bom, o que é o processo de moldagem do comportamento? O livro ele traz que o processo de moldagem do comportamento ele é igual a oferecer uma sucessão de reforços para que você consiga chegar ao modelamento de um comportamento final desejado. Então, primeiro você cria um comportamento anterior e reforça esse comportamento até você conseguir que ele seja solidificado. Depois você abandona o reforço, o estímulo que está sendo dado para a formação daquele comportamento e reforça o comportamento que antes era acessório e agora se tornou principal, que deixa mais próximo do comportamento final desejado. Só dá para entender isso aí mediante um exemplo, né? E o que eu anotei aqui é o exemplo do professor entrando na sala de aula, que na verdade é uma brincadeira, né? Que o pessoal traz como exemplo, o livro também. O professor entra na sala de aula e os alunos simplesmente ignoram o que ele está falando, o que ele está ensinando. Porém, quando o professor olha para a porta da sala, todos prestam atenção no que ele está dizendo, e aí ele inconscientemente entende que quando ele olha para a porta, as pessoas prestam atenção, então ele ativa esse comportamento de ficar sempre olhando para a porta. E aí, com o passar do tempo, ele percebe que não só quando ele olha para a porta, mas também quando ele dá um passo na direção da porta, os alunos prestam atenção nele. Então, antes, os alunos estavam ignorando, e aí ele entendeu que para os alunos prestarem atenção, ele olhava para a porta. E aí, depois disso, ele entendeu que não só olhando para a porta, mas também indo na direção da porta, os alunos prestavam mais atenção nele. Até que um dia, ele abre a porta, sai da sala e a aula acaba. E aí esse é o exemplo que o livro traz de que os alunos conseguiram, né, reforçar um comportamento sucessivo até chegar no final, que na verdade era não ter aula, né? Pode falar, Roger. Eu pensei em alguma coisa da parte de vendas. Não sei se enquadra exatamente, mas, por exemplo, né, quando nós participamos de lives, a pessoa tá levantando um tema e tal. Quem participou vai ganhar um brinde. Aí chega no final, pum, dá um brinde, um PDF, um e-book, alguma coisa. Quem participar semana que vem vai ganhar outro brinde. E assim vai. Você vai retendo aquele público, ele sabe que vai ganhar alguma coisa de graça, até que o momento ele vai ficar acostumado com aquilo, ele começa a participar mais, etc. Até que em outro ponto vai vender um serviço, vai vender um produto e tal. Mas, ou seja, você dá aquele reforço positivo para os pequenos passos dele, né? Conforme ele te segue, você dá aquela coisa e tal, vai tendo um público fiel nesse sentido, que amanhã ou depois vai passar por um outro ponto, que é ele virar o seu cliente. Eu acho que dá um trampo do caramba fazer Nossa, muito. essa moldagem, né? O próprio livro fala que é trabalhosa a moldagem. E além disso, para funcionar tem que ter o reforço certo, né? Aí aqui Exato. no exemplo da enfermeira, né? Alguém quer comentar ou posso escorrer? Pode prosseguir. A chefe das enfermeiras no hospital gostaria que uma das enfermeiras lavasse as mãos, tivesse esse hábito de lavar as mãos constantemente, e ela não tinha. Então ela passou a adotar o seguinte comportamento. Todas as vezes que essa enfermeira ela se aproximava da pia, elas conversavam, essa chefe e essa enfermeira, e aí ela fazia um elogio. O elogio, ele era o reforço, é o estímulo do comportamento, no caso.
E aí a enfermeira que não lavava as mãos, todos os dias, quando se aproximava da pia, ela recebia um elogio e conversava com a chefe, e inconscientemente o cérebro adotou esse comportamento, já que ela gostava desse reforço, que no caso seria o elogio, ela começou a lavar as mãos com mais frequência e a conversar mais com a chefe. E aí isso fez com que ela adotasse esse comportamento de forma inconsciente e passou a lavar as mãos, né? Só que aí o ponto é o seguinte: você precisa saber qual que é o reforço positivo, porque às vezes você faz o elogio para a pessoa e a linguagem, o reforço daquela pessoa não é o elogio, ela é indiferente a isso. Às vezes, aqui o livro até traz uma lista aqui de reforços, né? Então, às vezes, é a comida, é se dar um bombom, por exemplo, né? Aí a pessoa se sente, pô, vou lavar as mãos mais vezes, né? Ou sei lá, roupa, dinheiro, interação, enfim. Tem vários exemplos aqui, só que dá trabalho, porque imagina o tanto de tempo que essa chefe investiu para conseguir conquistar essa enfermeira e alcançar esse resultado. E outra coisa, o reforço ele tem que ser feito de imediato. Porque se demorar muito para fazer o reforço, você perde o time e aí você pode acabar reforçando um outro comportamento que não aquele que você deseja. No caso era lavar a mão por parte da enfermeira. É um processo lento, né? Tem que estar sempre atento, sempre prestando atenção, ter paciência e até que ele seja moldado. Diga. E essa questão que você falou aí, saber o que vai dar, no caso, né? Escolher a recompensa certa, até avançando um pouquinho, mas só para complementar o que você falou, é a estratégia 49, né? De você escolher algo certo para a pessoa. E vai muito de encontro ao objetivo da própria recompensa. Porque, por exemplo, você falou a questão do bombom. Imagine se na academia tu falar, você que veio hoje na academia vai ganhar um bombom. Você não está utilizando a recompensa certa. Porque as pessoas que estão ali não esperam receber um bombom. Não, pelo menos certo, né? Não é querer um bombom. Ou você vai estragar a própria atividade dela. E voltando naquele exemplo que eu dei, escolher a recompensa certa nessa questão de vendas e lives, etc. Você tem, vamos supor, nós temos um público na internet, nós vamos dar uma recompensa. Mas se esse público é um público mais jovem, tem que ser um tipo de recompensa, um público mais velho, outro tipo. É um público mais tecnológico. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa na área de eletrônica, etc. Não adianta eu pegar e dar, sei lá, uma borracha. Cara, borracha. O que eu vou fazer com uma borracha? Entendeu? Então você tem que comunicar com o público para que ele consiga ter um benefício naquilo, né? Não que seja uma coisa qualquer e que nem você falou a questão do elogio, depende da situação, né? Tem casos que vai caber, tem casos que não vai, enfim. Aproveitando o que o Roger falou, eu ia falar basicamente o que ele disse, só vou complementar que ela percebeu que a enfermeira dela, ela gostava de biscoito, gostava de elogios, né? E ela destaca aqui, ó. Ela sabia que elogios e conversas eram duas coisas que Joana apreciava. Então ela observou ali, né? Falar o que ela gosta. Ela viu que ela gostava de biscoito, no sentido de elogiar. E ela passou a utilizar isso como recompensa. Exato. Então essa é a estratégia 49. A gente não leu a 48. Vou ler agora para a gente fechar essas duas. 48. Quando não puder recompensar um comportamento porque ele não existe, use a moldagem para dar o pontapé inicial nesse comportamento. Que no caso da enfermeira não existia. Aí você vai moldando. Beleza. E o 49. Escolha uma recompensa que a pessoa realmente deseje. Caso contrário, o processo não funciona. E aí nós passamos para quando oferecer a recompensa. E aí, quando que deve ser oferecida a recompensa? O livro fala: as recompensas são eficazes somente se vierem depois que o comportamento desejado acontecer. Aí o exemplo que ele traz é o do funcionário que, se o chefe prometeu um aumento para ele, esperando que ele cumpra os prazos, se ele der essa recompensa antecipadamente, não vai ter uma eficácia.
Então, o aumento ele tem que ser concedido para o funcionário após o comportamento ser confirmado. Então, assim que ele cumpriu os prazos, conseguiu tudo que foi proposto pelo superior, então a recompensa ela deve acontecer. Quando eu li, eu fiz uma analogia muito clara com a questão de como adestrar um cão, né? Fez aquilo ali, você dá o petisco no caso. Não adianta você dar o petisco amanhã. Você nem vai lembrar o que ele fez. Seja bom ou ruim. Tá na hora. Isso daí com o ser humano também, faz sentido. E indo na linha de vender coisas, de recompensa, de dar algo pro público, etc. Vamos supor, a pessoa fez a compra de um serviço, de um produto. Na hora, você recompensa ela com plus, com algo a mais que ela não estava esperando, você entrega algo a mais. A pessoa já automaticamente, putz, valeu a pena eu comprar, mesmo que ela ainda nem usufruiu. Pô, valeu a pena comprar, olha que legal. Comprei A, o cara me deu A mais B. Pô, nem estava esperando. Isso é o que muitos produtos fazem, de serviço fazem. Você vai comprar um curso, fala, você vai ganhar extra o curso de tal coisa. Às vezes, você nem está esperando, que é algo a mais mesmo. Ou uma coisa muito normal, você vai comprar um cursinho, extra você vai ganhar todas as aulas gravadas dos últimos X anos. E é para isso, para te dar uma recompensa, para dar a sensação que você está levando algo a mais. Mas você vai comprar Coca-Cola, 2 litros, mas comprar agora você paga 2 litros, mas você ganha 2 litros, 250 ml a mais. Assim vai. É isso. Fiados. Eu destaquei aqui 2 exemplos também voltados para a gestão comercial que se aplicam muito em qualquer tipo de business, só que com o relacionamento da equipe, no caso, colaboradores, né? Então, reconhecer o vendedor da equipe quando ele fechar contratos na frente de toda a equipe. Então, fazer um elogio para ele imediatamente. Fechou um contrato, por exemplo, com um cliente novo, um valor legal, na frente dos outros membros da equipe, fazer um elogio, parabéns fulano, você conseguiu, fechou essa venda aí, porque isso é um comportamento que você vai reforçar nele para que ele mantenha esse ritmo. Né? Bate o sino da van. Bate o sino. Boa. E o outro exemplo aqui que eu destaco é oferecer bônus após a conclusão das metas. Nunca como promessa antes do desempenho. Então, desempenhou, beleza. A pessoa já sabe que ela vai ganhar aquilo por mês, porque ela foi contratada como, por exemplo, salário misto, né? Uma parte fixa e outra parte comissionada. Porém, você fala para ela, se você conseguir isso, eu vou te dar um bônus, tá? Para fechar o mês, para a gente bater a meta aí. Então eu quero... E essa pessoa ela vai entender, pô, se aconteceu isso esse mês, pode ser que no próximo mês eu receba mais bônus. Então o comportamento ele passa a ser repetido e vai sendo consolidado para que a pessoa faça diversas vezes, né? Favorecendo a empresa, no caso. O Vinícius ele quer complementar. Lê a estratégia 51 para nós, ou complementa. Lê as duas. As 50 você leu? Não, né? As 50... Não, desculpa. Pode ler. A estratégia 50, quando você oferece recompensas, deve dá-las imediatamente depois do comportamento, de acordo com o esquema que estiver usando. A estratégia 51, quando oferecer recompensas, você deve dá-las depois do comportamento, nunca antes. Passando para o próximo, reforço negativo. O próximo capítulo aqui. Aqui o que eu destaquei nesse aqui, porque às vezes a gente confunde reforço negativo com punição. Basicamente, de forma bem simples que eu entendi do reforço negativo, é você mudar o comportamento e colocar como recompensa algo que a pessoa não quer. Algo que incomode a pessoa. Vamos supor, você cria você tenta moldar o comportamento da seguinte forma. Se ela atingir determinados requisitos, ela
pode sair mais cedo, algo do tipo, porque ela sabe que ela vai ficar até muito tarde, né, geralmente naquele dia. Então, é mais ou menos no exemplo de atingir ali, tirar da pessoa algo que ela não queira. Tipo, ó, se você fizer tudo certinho, isso aqui que você não gosta não vai acontecer. É mais ou menos isso que eu consegui entender de reforço negativo. Aqui eu vou contar pro público que está assistindo um bastidor da polícia. Uhul, Reforço negativo. Seguinte, negativo? negativo. Quando você está na viatura, quando você começa, você fica passeando na viatura, né? Você não sabe o que você faz. Fica olhando pra cara de todo mundo e tal. Beleza. O Léo tá dando interferência. Beleza. Aí. Pode? Aí os antigos vão ensinando, ó. Você tem que olhar dentro do supermercado, tem que olhar nas lojas e tal. E você fica olhando, beleza. Aí quando acha que você tá bom, aí fala, já tá entendendo? Já como que visualiza todo mundo, procura o ladrão? Tô entendendo, tá bom. Aí tá valendo? Tá valendo. Aí tá. Você tá lá patrulhando, aí depende do nada. Quantas pessoas tem da Boticário? Aí você. Tinha 8 pessoas. Você sempre vai errar. Aí acertei as 8, aí ele fala, tá bom, qual que era a cor da camisa do cara que tava virado pro caixa? Aí você erra. Você já errou as 8? Você já errou. Você acertou as 8, aí já vai a cor da camisa, da tia, do fulano. Quem que tava com o cachorro? Qual que era a cor da calça? Alguma coisa vai errar. Você não tá prestando atenção. O ladrão passou, você não viu. Então hoje você vai trabalhar molhado. Aí vai lá pro quartel, se molha, fica o dia todo molhado. No frio, calor, não importa. Você fica lá o dia todo, chega em casa fedendo, né? Cachorro molhado. Aí no outro dia você tá mais esperto. Aí você vai até você ficar macetoso, que a gente fala. Não, agora eu tô esperto. Aí perguntar qual que é a placa, tal, qual que é tal. Aí beleza, ou seja, reforço negativo te molda. Te dá uma recompensa, que é tomar um banho, mas faz você ficar esperto. É assim que é na Mas polícia. isso entra muito do que o David falou no começo, que não é a respeito da punição em si, esse reforço negativo, né? Isso. Então, o próximo capítulo até fala do reforço negativo através da punição, mas não nesse caso. Porque aqui ele fala, o reforço negativo é uma forma de ensinar, né? Comportamentos. Já as punições não são tão eficientes. Porque então, ali, no exemplo, o cara não quer ficar molhado. Então ele vai prestar atenção, ele vai tentar cumprir ali, que ele não quer ficar. E diferente seria se o cara virasse e me desse uma coronhada, por exemplo. Que isso aconteceu no passado. Você não tá prestando atenção, pá! Aí seria a outra que é a punição, né? Que não é tão efetiva. Por isso que em algum momento alguém mudou. Como exemplo aqui, o livro fala do rato, né? Eu ia falar do rato. Tadinho. Ratinho numa gaiola, começa a levar choque, e aí ele entra em desespero porque ele quer acabar com aquele choque. E aí ele descobre que se apertar a barra, o choque para. Então a recompensa é apertar o botão para poder parar o choque. O choque é o reforço negativo. Outro exemplo prático aqui que o livro traz é o da relação do Kevin com o patrão, aqui esqueci o nome dele, não anotei. Joey. O chefe Joey. Pedia para ele arrumar a área ali que ele trabalhava, né, a estação de trabalho, que sempre estava uma bagunça. E elogiava todas as vezes que estava bonitinho, arrumadinho ali. Igual a mesa da Carol, tá sempre bonitinho, arrumadinho, né, Carol? E aí elogiava. Só que o Joey não entendia que o elogio era algo positivo para ele continuar arrumando a mesa. E aí o Joey precisou utilizar o reforço negativo, que é ser chato com o Kevin. Então como que ele fazia? Ele chegava atrás do Kevin e ficava comentando sobre a mesa dele toda desarrumada, que precisava ser mais organizado, enfim. E aí ele começou a prestar atenção que para ele não sofrer esse tipo de fiscalização do chefe, ele deveria manter a mesa sempre organizada. Então o reforço negativo era esse. Eu quero evitar que esse chefe chato venha me encher o saco. Então eu vou manter a minha mesa sempre arrumada.
E aí eu coloquei esse exemplo, inclusive, como um meio de gestão pessoal aqui, né, do escritório, por exemplo. Reduzir a supervisão dos colaboradores que consistentemente alcancem as metas. Então, beleza, conseguiu, foi bem, não preciso ficar em cima, exigindo e tal. Mas aí, a partir do momento que ele começa a ter problemas, começa a cometer muitos erros, a gente tem que aumentar a fiscalização, a cobrança e tal, e aí ele vai entender, eu não quero que ele fique em cima de mim sendo chato, então eu vou me atentar mais, vou ficar mais esperto para não deixar essas coisas acontecerem. Quem levantou a mão? Eu. Aproveitando um gancho aqui, você precisa perceber se vai precisar aplicar o reforço positivo ou negativo. Aí você vê que nesse cenário do Joey, o elogio pro cara, tipo, não virava nada. Então, para ele era muito melhor a liberdade. Vou deixar organizadinho, porque aí o cara não me enche o saco. Né? Então, você tem que perceber o que o funcionário, o que a pessoa gosta, que é onde vai atingir ela. E tem pessoa que ali elogio faz diferença. Eu acho que dentro do mercado de trabalho, quando eu era CLT, estava subordinado, eu preferiria muito o negativo. Se eu fizesse meu trabalho certinho, ninguém me enchia o saco. Eu não fazia questão de falar, nossa, David, parabéns. Não. Só quero a minha liberdade de fazer minhas coisas que você não me encheu o saco, eu pensava. Então, para mim, eu sou um tipo de pessoa que funcionaria melhor com o negativo aqui. Desculpa falar de polícia toda hora, mas é que dizem que eu estou encarnado na polícia. Eu vou dar mais um exemplo. Essa questão de ficar pegando no pé, né? Na polícia, quando você tava tudo bem, fazendo as coisas normais e tal, difícil, um ou outro só falar alguma coisa e tal, mas quando o cara faz alguma coisa de errado, aí vai olhar pra bota, a bota não engraxou, o Vinícius sabe disso que ele foi do exército. Porque a farda tá amassada. E, cara, vai aumentando. Tipo assim, a fiscalização, nossa, fica impossível. De um ponto que teve uma época que eu fazia barba antes de me apresentar. Mesmo assim, o cara falava que eu tava barbudo. Ele passava algodão, pegava em algum, sei lá, no folículo da pele. Se tá barbudo, você vai ficar preso. Que eu comecei a passar gilete na hora pra deixar, tipo, sangrar. O cara ficar até com dó. Então, ou seja, é a chatice de questão olha, você é o alvo agora. No militarismo tem muito isso. E pulando um pouquinho já para a parte de punição, na polícia tem uma punição. Eu vejo como punição quando também está pegando no pé de alguém que é a hora extra, que é a escala extra. Então, amanhã é folga. Só que amanhã o governador mandou ter uma operação lá não sei na onde. Quem vai fazer? Quem vai fazer é quem é o alvo da vez. Então quem estão pegando no pé vai fazer, no dia de folga vai trabalhar. Por quê? Porque sim. Ganha alguma coisa com isso? Não. Então, para mim, é punição. E por que eu acho que não funciona isso? Por isso que é o ponto que a gente falou, de reforço positivo e negativo. A punição não funciona. Porque o cara vai fazer, mesmo que ele fez algo errado, ele tá recebendo aquela punição, só que ele vai ficar o dia todo trabalhando, xingando. Porque eu não vou fazer nada aqui também. Tô obrigado, não vou fazer nada, porque eu não tô nem aí, porque eu tô com raio, blá, blá, blá. Então, é complicado. Complicado isso na prática, né? Não funciona. A punição, em contrapartida ao reforço positivo e negativo, ele produz um resultado pior do que aquilo que você espera. Então, no caso, a punição, qual que é o objetivo dela? Diminuir a ocorrência de um comportamento, aplicando algo que a pessoa não deseja. Diferente do reforço negativo, por exemplo, que é tirar algo que a pessoa não deseja, através Peraí que eu acho que eu falei a mesma coisa. No reforço negativo, você tira algo que a pessoa não deseja. Na punição, você diminui a ocorrência de um comportamento aplicando algo que a pessoa não deseja, que no caso é a punição. Só que o resultado pode dar muito errado. E aí, só para concluir então, vamos ler a estratégia 52, aí eu vou dar o exemplo da multa dos pais aqui. Que é o... Você ia falar? Então eu vou ler aqui e você fala.
Ó, a Então tá. estratégia 52. Você pode usar o reforço negativo para levar alguém a fazer algo. Descubra o que essa pessoa não deseja e remova isso da situação, como um tipo de recompensa. Então, o reforço negativo ele também tem por objetivo recompensar a pessoa, tirando aquilo que ela não deseja, diferentemente da punição. Aí vem o exemplo que pode dar muito errado, né? Pode falar, David, o exemplo. Exato. Aqui no exemplo eu achei bem curioso, porque qual que é o cenário? Tem uma creche, ela decidiu punir com multa os pais que chegassem tarde para buscar os filhos e tudo mais. Aí, como que eles pensaram em punir? Ah, vamos punir em dinheiro, né? Aí qual que era a ideia? Ah, beleza, vamos punir os pais com dinheiro, vai doer no bolso, eles vão começar a chegar na hora certa, vai diminuir os atrasos. Só que aumentaram os atrasos. Mas por quê? O que foi o ponto que o livro diz? Os pais, antes, eles pensavam assim, nossa, eu tô chegando atrasado, eu vou prejudicar o funcionário que está querendo ir embora no horário. E quando a creche passa a punir de uma forma financeira, eles já não têm mais aquele raciocínio, eles pensam, beleza, eu vou chegar atrasado, eu pago dinheiro a mais ali, né, eu não tô prejudicando ninguém. Então, eu fiquei surpreso, esse exemplo achei bem legal. É que a multa deixou de ser um inconveniente, né? O atraso deixou de ser. Eu tô pagando, o cara tá recebendo, ele vai ficar lá, ele vai ter que me esperar feliz, vai ter sempre alguém lá, porque eu tô pagando. Sim. Então. É mais conveniente, né? Exato. Roger. Não, eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Teve uma vez que eu estava um pouco estressado em São Paulo. E tinha uma logística de carro lá, eu e a Natália, tal, e eu precisava andar de carro um dia tenso lá. Eu falei, preciso chegar em casa em 10 minutos. O que eu fiz? Corredor de ônibus e tchau. Fui embora. Sabia que ia levar multa. Só que sabia que não ia poder ter duas multas na mesma hora. Então eu entrei no corredor de ônibus e vou pagar uma multa e é isso. E pau, passei em 10 radares, chegou uma só. Ou seja, tô falando isso por quê? Porque, a punição, no caso, era uma só. Falei, eu aceito essa punição. Então, vamos embora. Então, essa questão financeira aí também tem que ver a forma que vai fazer. E é tão importante esse livro, nesses pontos aqui que a gente está falando hoje, principalmente. Agora pai, tento, né, ter uma cabeça como que vou ensinar minha filha, como que pune ou não, ou reforço negativo, positivo, etc. E dá para você usar como tudo, né? Nas relações familiares, com os amigos, no trabalho, com o cliente, numa negociação. Por exemplo, numa negociação a gente pode aplicar um reforço positivo ou negativo. Por exemplo, vem cliente às vezes, porque outro advogado cobrou mais barato e tal. Então, tipo, o cara tá te dando uma cartada. Então, eu não quero ouvir isso de novo desse cliente. Amanhã depois ele vai fechar outro processo comigo. Não quero que ele venha com a mesma historinha. Então, já corta o mal pela raiz. Já dá aquela patada ali, né? Pra ele entender como é que funciona. E aí da próxima vez ele não vai vir assim. Agora, se você ficar na defensiva, sabe como que é? Porque aqui a gente cobra isso e tal. A próxima vez ele vai chorar do mesmo jeito. Não que não tenha que ter uma negociação, mas falando no sentido pejorativo da situação. Às vezes a pessoa tem uma visão errada da profissão, enfim, do produto. Então, esse livro dá para você usar em todo tipo de conversa. Eu vou dar 2 exemplos aqui de gestão pessoal, que eu acho que se aplica muito bem esse ponto aqui do livro, que é a punição e o reforço positivo. O primeiro, recompensar o funcionário, o colaborador, quando ele chega pontualmente no escritório, por exemplo, ou na empresa, e ignorar pequenos atrasos. A pessoa chegou atrasada e às vezes a pessoa fica incomodada de ficar se explicando. Porque às vezes foi um problema muito íntimo dela também, né? Não tem porquê você ficar exigindo as coisas. Mas enfim, ignorar os pequenos atrasos e focar no desenvolvimento de hábitos de pontualidade dessa pessoa, que no caso é o reforço positivo. Chegou pontualmente, fiquei feliz que você chegou pontualmente hoje. Olha, o tanto de coisas que você conseguiu desenvolver, você foi muito mais produtivo durante o dia e tudo mais. Então isso ajuda muito na questão do relacionamento
entre patrão e empregado, criando motivação constante para ele progredir dentro da empresa. Então, de tudo, assim, às vezes, quando a gente pensa, pô, o funcionário não está engajado, ele não está se preocupando com o meu lado, está me deixando magoado, vou punir, vou tirar isso, vou fazer aquilo e tal. Talvez não, com certeza não é a melhor estratégia. E aí a gente pensa assim, o fato de eu ignorar essa atitude, esse comportamento do funcionário vai ferrar a minha empresa. Não. É melhor você ignorar esses comportamentos, reforçar os positivos para ele melhorar e se aperfeiçoar, do que ficar focando nos negativos e deixando sempre o colaborador como se ele estivesse em débito com você. Chega sempre preocupado, Perfeito. não consegue entregar o melhor de si, não progride. Eu achei isso muito bacana, porque era a visão que eu tinha. Tipo assim, eu não posso deixar passar, foi um erro grave. Entendeu? E às vezes nem é uma coisa tão simples, a pessoa chegou atrasada e simplesmente ficou por isso, tá tudo bem, não precisa ficar em cima, culpando a pessoa por causa disso, né? Diga, Roger. Não, e isso que é legal que você falou, porque ele bate um pouquinho no CL-treta, né? Da questão de horário, ponto, porque chegou um minuto atrasado, e quando, você falou muito bem, quando o foco é outro, por exemplo, na questão da produtividade, a pessoa chegou atrasada, no entanto, cara, sexta-feira a pessoa fez uma puta de uma venda. Se eu já chegou atrasada, eu vou invalidar a felicidade dela e a nossa, né? Porque se todo mundo tá junto no mesmo barco, por causa de uma outra coisa que talvez não vai comprometer tanto. É lógico, temos as questões de procedimento, né? As regras, etc. Não tô passando por cima disso. Mas o importante é você não invalidar uma coisa com a outra. E quando você fomenta a questão da produtividade, se a pessoa realmente vestir a camisa ali e tal, ela, no dia que estiver rolando, ela vai ficar até mais tarde, ela não vai ligar. Diferentemente, se você ficar nessa, chegou um minuto atrasado, e babá, no dia que você precisar que ela fica até mais tarde, ela vai chapar. E vou dar um exemplo, posso falar que a Carol tá do nosso lado aqui. Nós fizemos uma live outro dia, aí era 8 horas da noite. A gente nem tinha falado pra Carol, mas na conversa aqui tá ela, pô, pessoal, vou ficar com vocês. Nossa, Carol, mas vai chegar em casa 10 horas da noite. Não tem problema e tal. Então, tipo assim, cara, a pessoa ajuda a gente. Então, por que no momento que a pessoa precisa, eu vou criar uma situação? Né? Então, isso é que muitos, eu vou falar empresários, porque é o que às vezes comete o erro. Às vezes os funcionários, os colaboradores, os parceiros não conseguem se dar bem justamente com esses pontos, né? Você tem que ser um pouco maleável e ter uma visão mais de todo do que uma visão de CL-treta, de ficar procurando pontinho, porque senão a pessoa também vai fazer isso com você. E, no final, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer desempenhar um serviço, e não faz sentido isso, né? Cara, passa muito, quer dizer, em raras exceções, por exemplo, portaria, que a pessoa precisa estar ali para receber outras pessoas. Para de falar CL-treta, mano. Esses exemplos assim mais práticos, que a pessoa precisa estar pontualmente no seu local de trabalho. Cara, por exemplo, uma pessoa que trabalha no administrativo, CLT, se ela desempenha o trabalho dela corretamente, cara, o horário é o de menos. Se ele é um vendedor, vende bem, o horário é o de menos. Se o cara chega, por exemplo, o cara trabalha 2 horas, o cara chega para trabalhar 2 horas por dia e faz a maior venda da sua empresa, você vai ficar enchendo o saco dele. É igual na última empresa que eu trabalhei. Tinha um cara que ele trabalhava, começava a trabalhar às 6 horas da manhã, parava de trabalhar às 8 da noite, era o que mais entregava na empresa. Aí quando ele pediu o carro da empresa emprestado para viajar particular, o dono liberava. Eu ficava em cima no pé, porque o sindicato chegou em mim e falou, tem que manter as horas, tem que pagar hora extra, tem que fazer isso, o que não tá errado também. Então a gente tentava chegar num consenso ali para que ninguém saísse perdendo, para não ficar em cima do cara que mais trabalha na empresa. Tipo, você tem que bater o horário, você tem que bater o ponto na hora que você começa e na hora que você termina. Então você tem que bater o ponto. Isso é uma coisa administrativa que eu fazia, que era necessário, mas
eu também não ficava 100% do tempo, eu conseguia fazer algumas coisas ali que, não para burlar, mas para que eu não ficasse ali em cima dele, sendo que eu ia atrapalhar o serviço dele, ia cair o rendimento dele, porque ele, quanto mais trabalhava, mais ele recebia, então tem que dosar muito bem isso. E principalmente quando é CLT dentro da lei, para você não tomar um processo trabalhista depois. A gente tem a cultura aqui... Ô, David, desculpa, você ia falar. Não, continua, já encerra. Eu vou dar um exemplo depois. A gente tem uma cultura aqui que eu acho super interessante para produtividade e crescimento, que é, você vai receber, você vai ser recompensado mediante aquilo que você produz. Então, beleza, você vai receber o mínimo, mas, de acordo com aquilo que você conseguir agregar para o escritório, você vai também agregar a você mesmo. Então, eu acho que não tem receita melhor do que você passar a responsabilidade para o colaborador, no caso, de que o crescimento dele está na mão dele. Não é responsabilidade minha como empresa cuidar da vida dele, no sentido de dar aumentos, bônus, essas coisas. Eu já sei que eu tenho que fazer isso. É minha obrigação como empreendedor recompensar o trabalho do funcionário. É básico isso. Mas para que ele se torne merecedor disso, o colaborador, ele tem que fazer a parte dele. Que é, na verdade, a maior crítica que a gente vê no dia a dia aqui trabalhando, na questão do empreendedor que sofre com o funcionário que fica vinculado a um horário fixo, a uma jornada, uma remuneração fixa, e fica sempre naquela cobrança e naquela entrega baixa de rendimento, né, que o Vini mencionou muito bem aqui. Então é difícil, né? Se você deixa a pessoa à vontade e coloca na mão dela que ela tem que ser produtiva, acabou. Não tem problema mais, a empresa flui. Fala, David. Exato. E ainda aproveitando isso, quando o funcionário bom ele é tratado igual ao ruim, você desanima o bom e o ruim não melhora. Tem esse ponto. Eu lembro que eu fiz estágio na Defensoria Pública, isso em 2013, se eu não me engano. Cara, eu tinha uma dificuldade absurda com o horário. Mas eu fazia das 8 ao meio-dia. Eu chegava às 9. No JBM eu não atrasava, né, Roger? Não lembro. Na Defensora eu chegava... Eu não lembro se eu já te dei bronca. Né? Na Defensora eu chegava quase 9 da manhã. Todo dia, cara. Todo dia. Por quê? A minha defensora, ela nunca estava de manhã na defensoria. Nunca estava. Né? E a Daiane, que trabalhava comigo, ela me questionava isso. Né? Falava, pô, você tá chegando no horário, que não sei o que, que não sei o que. Aí a Daiane, certa vez, a colega minha, ela foi falar pra minha defensora. Falou, fulana, você não fala nada que o David chega às 9? Né? Você sabe que ele chega todo dia? Chegou essa conversa pra ela. Né? E a Daiane me contando. Aí a defensora falou assim, que seria a minha responsável. Eu sei que ele chega às 9. Só que ele faz os processos que nenhum de vocês tem coragem de fazer. E por que eu vou pegar no pé dele? Cara, sensacional. Continuei, aí comecei a chegar às 9h30. Era brincadeira. Não era assim. Mas era legal porque ela tinha essa visão, mesmo eu sendo estagiário, mas tipo, 10 anos atrás. E é raro, é exceção. Total. Falando sobre esse assunto, eu lembrei o que foi o primeiro gatilho para eu poder sair da polícia. Um tempo antes de eu sair, eu era um funcionário, não tinha o que falar, exemplar, sem punição, todo mundo me elogiava, eu trabalhava com os melhores ali e tal, beleza, lá. Até que um dia eu ganhei uma pós em Portugal, na verdade era uma matéria, porque eu tinha que pagar a viagem, beleza. Só que era para ser feito em janeiro. Aí eu tinha 30 dias de férias, fui pedir minhas férias. Só o que acontecia? Como eu era recruta em meio aos outros pares ali, eu não poderia escolher o dia. Tinha que ser tipo um dia aleatório. Aí eu fui pedir, falei ao pessoal, tá aqui o documento, tal, ganhei, tá aqui, blá, 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 eu preciso tirar férias dia tal a tal.
Nossa senhora, quase me crucificaram. Quem é você? Você é recruta, vai escolher férias. Quando você tiver 30 anos de polícia, vem aqui pedir férias em janeiro, que não sei o que tem. Eu falei, gente, eu não tô pedindo férias para ir pra praia, tô pedindo férias para estudar, que eu vou agregar na própria polícia com o meu dinheiro. Eu estou estudando para trazer, porque na ocorrência eu estou usando esse conhecimento. E tal, conclusão, não me deram as férias, aí eu fui pedir baixa. Quando eu fui pedir, isso um ano antes de eu pedir, de verdade. Quando eu fui pedir, aí viram que eu tava levando a sério. O Roger é um bom policial, o Ming é um bom policial e tal, dá as férias pra ele. Aí me deram, só que me deram na véspera, gastei muito mais pra viajar pra Europa na véspera, comprando avião, tudo, fazia 3 meses que eu tava pedindo, e fui. Só que eu fui já pensando, cara, não tem o mínimo cabimento que estão fazendo. Eu vou voltar e eu vou sair. Aí eu voltei a pedir transferência pra Ribeirão do Odal. Ou seja, tô falando isso por quê? Você desmotiva. Naquele momento eu não tinha a vontade de sair. Eu não tinha a visão que eu tinha depois. E esse foi o gatilho que eu falei, cara, pra que eu vou ficar aqui? Se eu sou que o David falou, se eu sou funcionário bom ou ruim, eu tô no mesmo jogo. Não tem, eu tô trabalhando mais ou menos, não vai mudar. Então, isso foi o ponto que desmotivou totalmente a carreira, que ninguém tá nem aí e tal. E o problema não é nem falar só da administração pública, são das pessoas que estavam ali acima de mim. Tanto é que quando chegou na pessoa X, falou, não, dá as férias para ele é um bom policial. Então, às vezes, a gente, num detalhe, a gente acaba desmotivando um parceiro por um momento que ele precisa. E assim, nós não estamos fazendo um sacrifício, estamos dando o direito dele, estamos dando algo que realmente não vai mudar nada na nossa vida. E assim, cara, tem que ter um jogo de cintura e também um grau de humanidade, né? De realmente pensar, né? Empatia, né? Pensar o que a pessoa está passando, enfim. Revoltante. A gente está trazendo uns cenários assim. Vou trazer um de Cela e Treta, que eu lembrei agora. O exemplo do Roger me lembrou muito isso, que serviu um dos gatilhos para eu também abandonar. Teve eu trabalhava no escritório de advocacia, não citarei nomes, né? Fiquei lá 5 anos. Nunca faltei. Precisou de advogado? Hã? Tem um advogado bom ali. Tem, né? Cela e Treta, advogados associados. Eu tava lá no escritório 5 anos, cara, nunca tinha pedido folga nem nada. Trabalhava super bem, era referência na equipe. E aí eu e o pessoal combinamos. O Léo, inclusive, viajou comigo no feriado lá de novembro, Procuração da República, acho que foi. Pedi a folga 3 meses de antecedência, né? Ainda me propus a pagar as horas, né, do dia. Aí negaram. Não tem como. Não tem como. Falei, eu nunca faltei, trabalho super bem, meu trabalho é o único que tá em dia. Não deixaram. Aí, chegando na sexta que eu e o Léo viajamos, eu tava trabalhando, a gente foi depois do expediente, minha gerente veio, por ela tava tranquilo, mas acima dela não deixava, porque tinha essa cultura, igual o Roger tava falando. Ela falou, David, faz o seguinte, vai, eu vou abonar. Você vai, eu vou bater o seu ponto que você tivesse aqui e tal, vai. Eu falei, David, eu não tenho o que falar, não me dá trabalho nenhum, cara. Vai viajar. Você tem prazo para segunda, terça lá? Não tem, tá tudo feito. Ela vai. E foi o que aconteceu. Só que você pensa, igual o que o Roger falou, 5 anos. Ali eu não pensava em sair também. Mas ali eu também comecei e falei, porra, velho. Se eu trabalho 5, 6, 7, 8, 10 anos, pode ser o melhor que for. Não vai dar certo. Desanima. Ali eu desanimei. Ali, tanto que um mês depois eu saí. Pode falar. Pode? Eu sei que a gente está sendo repetitivo nesse item, mas eu quero dar uma ênfase especial no que eu vou dizer agora, até para aplicar uma das estratégias aqui, ao vivo. Semana passada, na sexta-feira, melhor dizendo, na quinta-feira, nós fomos num evento, o David estava comigo, inclusive, um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, e nos divertimos lá, acabamos saindo até tarde. E no outro dia eu estava comprometido de vir no escritório, trabalhar normalmente. E eu acho que o David vai até lembrar do que eu disse lá na hora. Pessoal, estamos gravando. Que a gente estava lá na mesa e tal, e eu falei, nossa, gente, amanhã eu não vou conseguir trabalhar.
Que jeito, como é que consegue? Enfim. E aí eu falei, amanhã a Carol que lute. Ela vai trabalhar, ela faz o meu lá também. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme você vai desempenhando um bom trabalho, conquistando a confiança do seu superior, dando mais confiança para a pessoa, você tem total, no meu caso aqui, eu fico à vontade, liberdade, de entregar a chave do escritório na mão da pessoa e deixar ela cuidar de tudo. Então, no caso ali, como o bom relacionamento construído com o colaborador me permitiu fazer isso, olha só como a relação ela funciona. Eu não fui trabalhar, de fato, na sexta-feira, mandei uma mensagem para a Carol, falei, Carol, eu vou mais tarde, acabei nem indo, mas se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui em casa, vou trabalhar aqui de casa, e tá tudo certo. Às vezes eu chego na Carol e falo assim, Carol, amanhã você, por exemplo, quinta, sexta-feira normalmente é home office, a gente fica mais à vontade, né? Carol, amanhã você vem? Não, eu venho, amanhã eu venho. Não tem essa cobrança, a gente já tem essa liberdade no tratamento um com o outro aqui, que torna as coisas muito mais leves, muito mais fáceis de desenvolver. E eu tenho certeza que ela tem maturidade, por exemplo, de um dia eu chegar para ela e falar assim, Carol, não deu certo isso. Vamos ter que melhorar esse aspecto aqui, o seu comportamento, não sei, sabe? Ela tem maturidade para entender isso. Diferentemente da relação que vocês contaram aí nos exemplos, né? Que é de punição. Ela não vai entender como uma punição, mas como uma correção, uma forma de fazer com que ela continue crescendo aqui e que ela se torne cada vez melhor para construir o próprio caminho dela. É esse o ponto da confiança. Eu lembrei de mais um exemplo. Fazem 2 semanas nós entramos com mandado de segurança para um policial militar, que também vem de encontro com o que nós estamos conversando aqui. Existe um artigo na Constituição Federal, artigo 130, se eu não me engano, que ele fala que o servidor público que for casado, tiver, no caso, né, a companheira é funcionária pública de uma cidade municipal, por exemplo, ela não pode mudar de cidade. Então, esse servidor público estadual, ele tem o benefício de ter a transferência para aquela cidade, porque o núcleo familiar é mais importante, tal, então ele tem esse benefício de trabalhar numa cidade específica. O policial, ele, no caso, nosso cliente, ele tem esse direito. Tem filho, tudo, papapá. Fez todos os requisitos aí administrativos 3 meses atrás e a polícia falou, não vou transferir porque não tem vaga. Aí ele, cara, mas tem vaga, cidade gigantesca, não é possível, é a Constituição Federal. Como assim? Não tem vaga. E aí ficou nessa briga, chegou na gente, 2 semanas atrás entramos com o mandado de segurança. No mandado de segurança, o Estado não tem vaga. Aí eu mostrei a tela interna da polícia mostrando que existiam 100 vagas. Aí o Estado, é que tem, mas é que tá, dos dados. Ou seja, vai transferir o cara. Mas precisa disso. Então, olha a desmotivação que essa pessoa tem, o cara viajando mais de 400 km para trabalhar, sendo que ele tem o benefício pela Constituição Federal de trabalhar na cidade que ele nasceu, e simplesmente, não vou te transferir porque não quero. Então, cara, por que você vai fazer isso com uma pessoa? Não faz o mínimo sentido. Imagina quantas pessoas que tem o efetivo da polícia, qual que é o impacto de mover uma pessoa para uma cidade dessa, sendo que é regulamentado? Então, assim, você realmente está dando um murro na pessoa que só vai piorar o serviço. Eu vejo isso como punição também. Embora ele não tenha motivo, mas eu vejo isso como punição. Então, é o tipo de situação que os administradores, os empresários têm que ter essa consciência para não cair na mesmice, né? Porque depois ficar reclamando que ninguém faz esse trabalho, é fácil, né? Mas qual que é a motivação? Por quê? O que está por trás? Qual é o sistema? Né? Esse é o ponto. Bom, fizemos várias colocações aqui. Quem pode ler para nós aí, Estratégia 53? Ou quem quer falar mais alguma coisa, pontuar? Eu leio. Vai querer falar alguma coisa, Vini? Não. Então, a Estratégia 53. Recompense o comportamento que deseja e ignore o que não deseja. Punições são menos eficientes do que recompensas. Beleza. Vai começar extintos hoje ou vai encerrar por aqui?
Acho que dá pra gente falar de umas 2 estratégias aí. O que vocês acham? Ainda. Então vamos. Dá pra ir pro medo, atenção e memória aqui. Então vamos. Então vai. Eu escrevi sobre essa parte que eu achei muito legal. É o seguinte, nosso cérebro está programado para detectar ameaças e sobreviver a elas. Então aqui, e isso acontece inconscientemente. O cérebro está programado. E aí o exemplo do livro é o da cobra que se coloca no nosso caminho e imediatamente o que acontece no nosso corpo é coração dispara, a gente fica com medo, pula para trás, tenta, ou sei lá, no caso do Roger, acho que ele tenta matar a cobra. Eu ia correr. Ou Eu não. ia fugir. Ou não, né? Se fosse uma barata, eu ia correr. Se for a barata, não. Agora a barata, filho, só no tiro. Tem um vídeo de pessoas fugindo de cobra. Bom, mas o ponto... Eu estava com a Isabela. Bom, o ponto da cobra no caminho aí, de disparar o coração, pular para trás, o livro ele fala que o medo ele é eficaz para produzir atenção e melhorar a retenção de informações. Então, pequenas doses de medo, quando empregadas em situações específicas, podem surtir um efeito bom, né, em situações. Então, por exemplo, mensagens que contenham elementos de perigo ou risco, então podem gerar reações mais fortes, maior retenção na memória. Eu peguei, como o livro não fala, mas a gente vê muito isso em capa de cigarro, né? Evite fumar, né? Causa câncer de pulmão, não sei o que, tem foto lá do pulmão tudo arregaçado, o feto, enfim, é feio. Então as mensagens ali, elas geram na pessoa um medo. Então a dose de, apesar que eu acho que isso, para quem fuma e é viciado, acaba não gerando nenhum efeito, né? Mas, por exemplo, para quem não tem o hábito de fumar e tem aquela curiosidade, digamos assim, na hora que vê ali, né, o desenho, a foto da pessoa, fica com aquele pé atrás, né? Vou correr disso aqui porque eu não quero ficar doente, né? E aí o livro ele começa fazendo essa introdução. Quem vai falar? Não, em minha cabeça sempre tenta vender alguma coisa, né? Eu tava aqui pensando. Essa situação do medo e tal. Vai vender seguro. Também é uma estratégia de venda, né? Vamos supor, você chega pro advogado, aconteceu tal coisa, eu preciso entrar com ação tal. Tá, eu entro. Não, eu sou bom nisso, tal. Beleza, é tanto. Tá. O cara nem, tipo, tá bom, é isso, beleza. Agora você vai no advogado, ele, é o seguinte, vai perder teu carro. Se você não entrar com essa ação, cara, vão penhorar tudo que você tem. Você tem alguma coisa? Eu tenho um carrinho, vai ficar sem. Mas eu uso com Uber, cara, vai perder. Você tem casa? Não, mas é a única casa que eu tenho, cara, mas corre risco. É condomínio, vixe, perde a casa. Então, assim, o cara já. Opa, peraí, deixa eu prestar atenção, porque é importante a mensagem. Ou seja, você consegue acessar uma barreira que até então a pessoa só estava ali dando uma pesquisada e tal, e ela vai te dar uma atenção diferente. Então você passa, não vai passar despercebido, por mais que ela não feche, né, mas ela vai lembrar. Puta, aquele cara. Se ela for em outro profissional, ela já vai levar aquela bagagem. Mas isso penhorar a casa e não sei o que tem. Então, assim, ela vai trazer esse medo. Então você fixou na memória dela. Então, de uma forma ou de outra, ela vai considerar que você é o melhor profissional, porque você já está alertando ela de algo. E aí, é que eu não lembro qual estratégia que era, mas aí já vai ser lá em cima a questão de dar uma recompensa. Porque, na verdade, você está dando um alerta, você está dando informações. Até então, ela não te pagou por aquele problema, né, para resolver aquilo ali. E você já está dando um passo a mais. Você está orientando, está ajudando e tal. Então, isso é uma técnica de venda importantíssima. Eu sei que a gente está acabando, mas acho que vale muito a pena a gente concluir esses pontos aqui. E o que eu queria dizer em relação a esse ponto é que o livro ele fala para a gente assim, não existe uma distinção, uma diferença entre o medo e a energia. No caso aqui, entre você estar assustado ou energizado. O importante é que você crie uma emoção na pessoa, sendo no sentido positivo ou negativo. O importante é que todos os sistemas daquela pessoa estejam em alerta máximo. E aí eu destaco até em outros masterminds que a gente fez, que nós mostramos, por exemplo, a propaganda da Porsche, que coloca o carro no GP, né, correndo como se fosse um carro de Fórmula 1.
Então a pessoa fica energizada com aquilo, né? Não importa se aquilo dá medo ou adrenalina nela, ela vai querer tomar uma decisão em relação àquilo. Sem me estender muito, o Léo sempre conta algum case meu, né? Eu vou contar um dele agora. Me sinto na obrigação de elogiá-lo. Teve um caso, sem entrar muito em detalhe, teve um caso de inventário, milhões de herdeiros, etc. Aí o Léo passou uma informação para a família. Só que aconteceu, a família inteira, um por um, ele mandou no grupo, mandar uma mensagem no WhatsApp dele. Ô doutor, todo mundo fazendo 1000 perguntas e tal. E uma senhora lá tava meio nervosa. Não acredito que vou ter que pagar isso, etc, etc, etc. E começou a se abrir, falar da vida dela e tal. O Léo, ele conseguiu, cara, colocar uma emoção ali que assim mudou o jogo. Ele pegou, fez um discurso falando, olha, entendo perfeitamente, e sincero, né? Entendo perfeitamente o que aconteceu com você. Já passei isso na minha família, sei o que vocês estão passando, minha mãe passou por uma situação parecida, eu passei por essa situação e tal. Cara, que assim, eu ouvindo, eu quase chorei, imagina a senhora, com certeza ela chorou. Ou seja, depois daquilo, ninguém mais mandou mensagem, todo mundo meio que tá entendendo o que tá acontecendo. Então, ele deu um gatilho, provavelmente ali em off, ela conversou com os familiares ali. Pô, não, o advogado, cara, o que ele tá falando é isso. Ela conseguiu entender algo que ela não tava conseguindo entender, porque ele deu o gatilho da emoção, do sentimento, também da empatia, várias outras questões aí, mas isso é importante numa comunicação, para não ser mais do mesmo, mas, mesmo porque tá mudando a vida da pessoa. Então a pessoa espera que você tenha um profissional que realmente está preocupado com você. E é isso que ele demonstrou. Então, isso é muito importante numa comunicação. Show, pessoal. Concluímos, então. Vamos ler a estratégia 54 e 55, só para fechar, então? Estratégia 54. Para prender a atenção, use mensagens e imagens de eventos perigosos. E a estratégia 55, para fazer com que as pessoas se lembrem de você, de sua marca ou de sua mensagem, use imagens ou palavras que inspirem medo. Legal. A gente pode desenvolver isso depois com um pouco mais de tempo no próximo Mastermind, que eu acho que vai render. Rende bem. Beleza? E aplica na nossa profissão. Muito bem. Quer fazer a chamadinha, Vini? Faz a chamadinha para o pessoal voltar. Pessoal que acompanha a gente até agora, agradecemos a audiência. Esperamos vocês na próxima semana. Quem quiser participar também, manda mensagem aqui na descrição, dos comentários, que a gente vai entrar em contato com você para que você também possa participar. Você possa ler o livro. E o livro que a gente está lendo, Como Convencer as Pessoas a Fazerem o que Você Quer, quem quiser a gente tem ele em PDF, a gente pode disponibilizar para vocês irem acompanhando, irem estudando, que a gente vai ler agora o próximo capítulo, que é o capítulo 6, e a gente pretende finalizar no próximo encontro. Beleza? Obrigado e até semana que vem.